Ministro, como que o senhor avalia, há pouco o senhor disse ser um saudosista, né, de uma corte ali dos anos 90, e hoje a gente tem o caso Master. Como que o senhor avalia que esse caso Master, o ex-banqueiro Daniel Alvorcaro, prejudicam a imagem do Supremo Tribunal Federal, especialmente de ministros como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? O desgaste do Supremo é enorme. Não cogito das distorções que vieram à tona, que são distorções impensáveis sob a minha ótica. Mas a competência do Supremo é de direito estrito. O Supremo não é competente para julgar os baderneiros de 8 de janeiro de 2023, como não é competente para julgar ex-presidente da República, ex-ministro do Estado. Eu próprio, se me envolvesse numa questão penal titular, seria julgado pelo Supremo. Hoje não. Eu tenho direito ao juiz natural, que é o de primeira instância, com recurso de revisão. Então o Supremo, com essa competência arvorada, que discrepa mais não poder da Constituição Federal, ele vai para a vitrine e aí o estilingue funciona. O senhor, então, tem questionamentos a respeito do 8 de janeiro ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal e o caso Master também está no Supremo Tribunal Federal, é isso? Cidadãos comuns. A Débora, por exemplo, que repetiu, utilizando uma arma para alguns homens, Bárbara, o batom, repetiu na Estátua da Justiça uma frase do presidente. Foi condenada a 14 anos. Os envolvidos na baderna, condenados a 20, 27 anos. Isso é pena para latrocida, para homicida, não para baderneiro depredadores. O que faltou em 8 de janeiro foi o Estado, a repressão policial. Mas paciência, falhou o Estado. Nem por isso aqueles envolvidos, que estavam muito mais na turba, participando da euforia depredadora, podem ser condenados a esses anos todos de cadeia. Não foi tentativa de golpe de Estado? Tentativa de golpe de Estado sem apoio de Força Armada? Impensável. A partir do momento em que se cogitou e em penal não se pune a cogitação e não houve apoio das Forças Armadas, ficou totalmente afastada a possibilidade de golpe de Estado. Cogitar não atrai a persecução criminal, isso é que tem que ser pensado. 111 voos com apenas um passageiro, piloto, copiloto, tripulantes, todos a bordo para atender às excelências do nosso país. E a conta chega para você, para todos nós. Eu me pergunto, será que acompanham as notícias? Se tivessem assistido ao Jornal da Band essa semana, saberiam que 3 milhões de pessoas estão na fila do INSS. Muitos esperando auxílio-doença, gente que ganha salário mínimo, que está sem dinheiro para botar comida na mesa. Nesse país aqui, às vezes falta merenda na escola, muitas vezes faltam remédios nos hospitais, crianças com deficiência não conseguem os tratamentos que precisam. A lista vai longe. Mas no país das excelências, céu de brigadeiro e um whiskyzinho a bordo. Será que a cara não queima de vergonha? É isso aí, meu povo. Bora reagir a mais um vídeo aqui, top de linha. Desespero da rede militante, desespero do Barbudinho, né? Que tá fazendo de tudo para regularizar as redes nesse ano que a gente sabe que é o ano de apertar o botãozinho. Se ele fizer isso, alguém tem alguma dúvida de que ele vai ganhar isso daí? Ninguém tem dúvida de que ele vai ganhar, porque o negócio não se ganha, né? Segundo eles, o negócio se toma. O difícil vai ser alguém, o Laranjão, aceitar esse trem aí, né? Eu acredito que o Barbudinho vai nadar, vai tentar de tudo para ganhar, mas não vai conseguir, né? Ele já é passado, né? Ele quer voltar, ele fala, nas falas dele é que ele quer voltar no passado. Já era. Já estamos em tecnologia, não tem mais como voltar ao passado para vocês ganharem aí, né, daquele jeito. Se a gente observar aquele trecho do discurso de Lula, a gente vai ver que existe um conflito entre a primeira frase e as frases seguintes. Na primeira frase, Lula diz: tudo que é crime fora das redes também tem que ser visto como crime nas redes. O que é verdade, óbvio e indiscutível. E em seguida, ele cita aquilo que não é crime, mas que para ele é crime. A difusão de mentiras, fake news, desinformação. Nada disso é crime, fora das redes. Falar mentira na política é coisa que existe desde o Império Romano. Lula é useiro e vezeiro, aliás, como seus adversários também, de falar mentira na política. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos, mas nós não temos tempo para tudo isso. Então, na continuação da sua frase, ele cita uma série de coisas que não são crime. Porque, na verdade, o que Lula faz é reavivar
a ideia do controle social da mídia, só que é um controle social da mídia 2.0. No tempo do controle social da mídia, a ideia era censurar a imprensa. Agora, a ideia é censurar as redes sociais, censurar aquilo que não é crime nas redes sociais, que pode não ser bonito, opiniões idiotas, mas que não é crime nas redes sociais. Por quê? Porque a esquerda criou uma teoria de que ela perde eleições por culpa das redes sociais, como no passado tinha criado uma teoria de que perdia eleições por culpa da mídia. Essas teorias vão fazer a esquerda continuar perdendo eleições, porque não são esses os motivos para derrotas eleitorais. As derrotas eleitorais têm a ver com o conteúdo e a substância do discurso e das propostas políticas. Se a esquerda não se olhar no espelho e analisar as suas propostas e os seus discursos e ver quais são os problemas, ela vai continuar a achar que as derrotas são por causa de fantasmas. Por fim, a ideia de controlar ou regulamentar redes sociais por razões de soberania, não por razões de crime, por razões de soberania, que é o que o Lula fala, é o que os tiranos falam. Na China, no Irã, em Cuba, na Venezuela, se regulamenta, censura redes sociais por razões de soberania. E no caso não é a soberania nacional, é o poder de quem governa aquele país. Que por trás desse discurso de você terá os advogados à sua disposição, na verdade o Alessandro Vieira está sozinho nessa. É isso. Vai depender do que Judiciário e Ministério Público, PGR, decidirem fazer com o caso dele. Né? O Alcolumbre pintou essa situação, inclusive no discurso anterior, como ataque às instituições. Mas veja, era um senador usando das suas atribuições de relator de CPI para elaborar um relatório que até no final nem aprovado foi. É o tipo de coisa que se o Alcolumbre quisesse pintar como, opa, é o Senado sendo atacado na figura do Alessandro Vieira, seria perfeitamente possível. E ele, até agora, pelo menos, não fez. Só uma coisa, né? Um bastidor que eu acho importante para amarrar isso. Eu estava no Senado esses dias, terça-feira, justamente esse dia. E aí eu vi uma história, o seguinte, que o Davi Alcolumbre decide colocar o Alessandro Vieira, porque era coisa do crime organizado, não, vou botar um delegado para relatar, um delegado para comandar a CPI, a gente vai fazer um bonito, né? Mais ou menos esse lugar. E ele foi advertido pelo Randolfo Rodrigues, que é senador também do Amapá, dizendo, cuidado com o Alessandro, cuidado com o Alessandro Vieira, pode fugir ao controle, não é confiável e tal. Acabou que no final, aconteceu. O Davi Alcolumbre, segundo esse lá, estava dando razão ao Randolfo. Então, assim, bastou para a gente entender a dinâmica do Senado Federal também. Mas no PL Antifacção aconteceu exatamente o inverso, né, Camarote? Porque no PL Antifacção ele jogou junto com o governo e quem destroçou o trabalho que ele fez no Senado, na relatoria daquele PL no Senado, foram os bolsonaristas na Câmara, né? Não, sim. Por isso mesmo, eu estava confiando, exatamente isso. Ou seja, o Alcolumbre estava confiando. E aí, ao final... veja bem, para aquele grupo do Centrão, o próprio Alcolumbre, nesse momento que você tem ali um grupo importante do Senado tentando se defender de investigação do Master, tudo, a forma como foi conduzida para esse grupo, né, emparedou, né, porque o Alessandro ele vai em confronto direto com ministros do Supremo, né, e isso... acabou que você tem ali o próprio discurso do Alcolumbre antes nesse sentido, de fazer um movimento de autodefesa das instituições. Né? Eu gravei um episódio do podcast O Assunto, que vou convidar você a ouvir depois, que eu estou aqui fazendo a mais-valia, né? Amanhã, inclusive, o 18, Jornal das 18 também, para você me assistir. Estou de plantão segunda e terça. Eu queria te ouvir, porque você faz uma análise importante sobre a mão, né? O fato de Alessandro ter perdido a mão. Não é só ele, não foi só ele que perdeu a mão. Essa frase do Toffoli é completamente extemporânea. Mas eu queria te ouvir, eu queria que você contasse para todo mundo a análise que você fez. O fato é que neste episódio, os dois lados erraram na mão, né? Tanto o senador Alessandro Vieira, né, que tinha a possibilidade de fazer um relatório e fez, né? Mas ninguém deu nenhuma atenção na parte de crime organizado. Inclusive, a parte de indiciamento dos 3 ministros do Supremo, Gilmar, Dias Toffoli, Alexandre e do PGR Paulo Gonet, era a menor parte do relatório dele. Né? E, no entanto, todo mundo só falou do indiciamento e não falou do restante. Ele errou claro, ninguém nunca jamais pediu indiciamento de ministro. De ministro, exatamente. Não, com motivo, concordo. Né? Então, ele errou na mão, errou totalmente na mão ali, e até colegas dele, né? Ele perdeu apoio até dentro de gente que apoia ele, senador que apoia ele, exagerou. Errou. E os ministros supremos, ali, basicamente Gilmar, principalmente Toffoli, né, errar, ameaçar um senador que está na sua atribuição. Você pode até criticar, você pode até reclamar. Agora, se ameaçar com inelegibilidade um senador que errou,
errou, mas ele está na sua atribuição, está fazendo um relatório dele. E eu acho que, nesse ponto, você começava o programa com a desordem institucional. O senador Alessandro Vieira, não de forma intencional, mas ele criou o ambiente para esse grupo do Supremo sair das cordas, Se reagrupar. e falar assim, opa, o que é isso? Agora virou... Bagunça? Partir para ofensiva, né, E Valdir? partir para ofensiva. Então ele saiu da defensiva e foi o seguinte, como, não, olha, o que estão fazendo com o Supremo é inadmissível. E aí, de repente, a gente está esquecendo de perguntar o seguinte, mas essa desordem institucional tem uma origem? Tem. Origem é que você tem fatos que precisam ser esclarecidos no Supremo que não foram esclarecidos até agora, né? A questão do Toffoli com o Risorto Ayayá, as negociações do Fabiano Zettel, né? As conversas de Alexandre de Moraes, não estou falando que tem crime nessas questões, não. Não estou falando que tem crime, mas tem questões para serem elucidadas aí. E aí, essa desordem começa a partir dessa falta de esclarecimento. E aí, de repente, essa semana, eles, opa, chegou o momento que a gente pode tentar tirar do foco o que está criando essa desordem e a gente partir para cima. E foi isso que aconteceu. E tem mais do que isso, porque quando a gente usa a expressão desordem institucional, nosso cérebro vai automaticamente para o caso Master. Mas a gente mostrou o ministro Noronha dizendo que ele está sendo pressionado por um monte de advogado a fazer coisa errada e dizendo que estão vendendo voto. Mas não é só isso. Desordem institucional é também o que não aconteceu esta semana, mas tem acontecido há anos. Orçamento secreto, emenda parlamentar, não tem liderança política que dê conta dessa bagunça que virou emenda. O Brasil, a sensação que eu tenho é de que o Brasil está politicamente desgovernado. O Brasil, eu falo Brasília, né? As relações, as pessoas, elas não só perderam a compostura, até ladrão, gente. Até ladrão perdeu completamente o Código dos Ladrões de Brasília, que a gente já viu em outros escândalos. Olha, é só olhar o que já vazou do celular do Daniel Vocaro. Eu queria só fazer uma observaçãozinha sobre Alessandro Vieira para entrar aí nessa coisa da desordem E ladrão, só uma coisa, eu não sou eu que estou dizendo, é a Polícia Federal, tá? Tá bom. Deixar Não, claro. sobre Alessandro Vieira, eu questiono um pouco se foi erro ou se foi voluntário mesmo, porque o Alessandro Vieira está completamente isolado na eleição para a recondução dele, do mandato dele, porque ele tentou um acordo com o governador Mitidieri, houve um desentendimento entre eles, a chapa dele tem 2 candidatos, que é o André Moura e o Rogério Carvalho, e excluiu o Alessandro Vieira. Então, ele precisava criar um fato, né? Eu acho que tem um imperativo eleitoral ali. Agora, este fato não teria sido criado se ele tivesse feito o relatório não tivesse sido aprovado, cairia aí, por decurso de prazo, no esquecimento. Mas aí o Supremo fez o que fez com essa perseguição. Aí sim ele ganhou o fato, né? Então, ele não conseguiria criar tudo isso, essa solidariedade que ele teve, só foi por conta dessa representação do Supremo contra o que ele fez, né? Então, eu acho que tem... É uma solidariedade pela metade, né? Eu conversava com vários senadores lá, estava ontem no Senado, e todos falavam assim, olha, o que o Supremo está fazendo com o senador Alessandro é inadmissível. Todo mundo falava, assim, com quem eu encontrei, todo mundo está exagerando, mas vários senadores que eu conversei falaram, é inadmissível. Mas eles colocavam porém, a gente acha que o senador Alessandro exagerou, ele errou na mão. Né? É claro que teve esse cálculo político, concordo contigo. Ele fez de forma pensada aquilo. Não foi uma coisa, não foi um erro assim, né? Mas na minha visão acabou sendo um erro dele. Não foi um deslize, né? É uma linha fina entre o ganho eleitoral e a inelegibilidade ali, né? Para ele trilhar isso, digamos assim. Então, se ele acabar escapando da inelegibilidade, pode ter sido, no final das contas. Eu acho que não vai acontecer nada. Honestamente, eu acho que não vai acontecer nada. Mas ele ganhou muita espuma, né? Agora, sobre essa desordem institucional, Natuza, não é a explicação, mas tem um dado sobre o qual eu tenho pensado muito quando eu vejo essa bagunça toda, que é o seguinte: o Lula que ascendeu ao poder em 2003 era um Lula com um projeto de poder. Um projeto de poder. Em decorrência desse projeto, a gente viu Mensalão, a gente viu Petrolão e a gente viu o Lula preso com todos os erros e acertos daquele processo, certo? O Lula pegou prisão, voltou ao poder com uma única alternativa capaz de resgatar a democracia. Só que este Lula que volta tem um projeto de biografia, pelo que ele passou e pela idade. Interessante. E este projeto de biografia, ele não abriga mais o Lula que mediava os negócios do Estado brasileiro como ele o fazia lá em 2003 e ao longo daqueles 8 anos. Foi esta mediação que
ao fim e ao cabo, o levou à cadeia. Então, ele volta... Eu não estou dizendo que não há mediação do Executivo. Não sou inocente a esse ponto. Eu estou dizendo que o presidente da República não está mais no centro desta mediação. E aí, criou-se um vácuo que não existe na política, como todos nós sabemos, e este vácuo foi ocupado por dois poderes que estão em disputa: Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. Brilhante, é brilhante. Isso já tinha passado pela minha cabeça, não com essa clareza, em algumas frases que ou Lula soltou publicamente ou pessoas nos bastidores disseram que Lula disse. Uma delas, por exemplo, quando ele publicamente vai e fala: se meu filho fez coisa errada, vai ter que pagar por isso. Não sei se era uma frase que ele diria lá atrás. A outra coisa, quando surgiu a conversa do Vorcaro dentro do governo, que foi naquela reunião, rapidamente ele foi a público para dizer o que tinha acontecido na reunião. Eu tenho a impressão de que o Lula não quer ser refém de absolutamente ninguém. E uma outra pista que, para mim, reafirma ou confirma o que você está dizendo: o Lula não se reúne sozinho mais com praticamente ninguém. Sendo com o Ministério Público de São Paulo, hein? O Ministério Público de São Paulo, no caso Monark, deu uma pirueta que é muito esquisita, muito estranha. Alô, alô, Ministério Público, promotores, o que está acontecendo com o caso Monark? Olha só, o promotor tinha pedido arquivamento. Lembra daquele caso em que o Monark supostamente tinha dito falas fascistas? Vou colocar fascistas aqui para não cair o nosso vídeo. Fascistas, tá? Aí, enfim, o promotor entendeu que era liberdade de expressão, pediu arquivamento do caso. O promotor que pediu arquivamento do caso foi removido pelo próprio Ministério Público, colocaram outro promotor no lugar e esse outro promotor pediu agora a condenação do Monark. É um negócio, é uma pirueta. Uma pirueta que o Ministério Público deu. O que está acontecendo dentro do Ministério Público? Já não basta a gente ter o STF, a gente agora vai ter também o Ministério Público agindo dessa forma? Vai. E eu vou te contar por quê. O nosso problema hoje não é só o STF, é também o Ministério Público. Fica aí, você vai entender qual é a questão do Ministério Público e eu vou te contar detalhes dessa história do Monark agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Bom, o ponto é o seguinte, meus caros, o jornal Estado de São Paulo traz a seguinte informação, que o promotor Marcelo Otávio Camargo Ramos pediu no dia 31 de março que a ação do Monark fosse arquivada, aquela que ele tinha falado sobre supostas falas fascistas para não cair o vídeo, tá? Ele considerou, o promotor, que as falas do Monark se enquadravam da defesa abstrata, tô lendo, entre aspas, defesa abstrata da liberdade de convicção e expressão e não na defesa do ideário fascista, só para não cair o vídeo. Bom, o fato é o seguinte, a portaria, que é exatamente as regras, as portarias que fazem com que os promotores fiquem aqui ou fiquem ali, a portaria que mantinha esse promotor no cargo mudou do nada. E depois de mudar uma vez, dizendo que o promotor não ficaria no cargo até a data que ele deveria ficar, mudou de novo e foi anulada. Eles anularam a portaria e o promotor simplesmente foi limado do cargo, foi removido do cargo em que ele estava. Você entendeu? A portaria, diz o jornal, foi modificada 2 vezes. Na primeira, mudou o período, que ele continuaria na função. Tá? Depois, no dia 8 deste mês, agora, a portaria foi anulada e retiraram o promotor completamente da função. 2 semanas depois disso, vem um novo promotor e pede... e faz um novo pedido, uma nova petição, dizendo para o juiz, entre aspas, desconsiderar a equivocada manifestação anterior e defendendo a condenação do Monark. O que está acontecendo com o Ministério Público aí? Eu vou te contar. Sabe o que acontece? O cara deu uma decisão que foi contrária ao que a cúpula do Ministério Público entendia correto. O promotor, claramente sem ter autonomia, devia ter autonomia. Um promotor tem que ter autonomia. Se ele não pode pensar com a cabeça dele, para que ele serve? Então dê um roteiro para ele. Ele é um ator, ele não um promotor. Promotor é ator ou é promotor? Tem que ser promotor, tem que ter autonomia, senão é ator. Põe um ator lá, põe então o Tarcísio Meira no lugar do promotor, que é só para ler. Põe lá, pô. Para que precisa pensar?
se é para pensar com a cabeça dos outros, ele pensou com a própria cabeça, foi retirado do lugar, colocaram um outro que pensa com a cabeça da cúpula e pediram a condenação do monarca. Agora, por que a cúpula do Ministério Público e por que o Ministério Público, enquanto entidade, quer a condenação do monarca? Porque o governo, STF, Ministério Público, eles todos formam... Primeiro é que eles têm uma visão de esquerda, todos eles, a gente sabe isso, dentro do STF, dentro do Ministério Público, tem uma visão de esquerda dominante. E a esquerda não tem uma visão de que a liberdade de expressão é importante, porque a liberdade de expressão é um direito individual, e a esquerda tem um valor voltado à coletividade. Mas a esquerda gosta da própria liberdade de expressão. Ele gosta da liberdade deles, mas não a dos outros. Mas o ponto não é só esse. É que nós temos, infelizmente, hoje, dentro do país, um governo e um STF, um consórcio estatal que parece que levaram alcançaram com seus tentáculos tudo e todos. Veja a PGR, que é a cúpula do Ministério Público, como está. Veja o Gonê totalmente submetido. E veja o Ministério Público como está ideológico. Pediram que a Cláudia Leite não cantasse Yoshua, senão ela ia ser multada. Pediram que mudasse a letra de um pagode outro dia que disseram que era islamofobia, porque disseram que tinha bombar, uma coisa assim, uma bobagem qualquer dessa, numa letra de música, e assim por diante. O Ministério Público hoje está, parece que, jogando um jogo que é o mesmo que o STF e a PGR estão jogando. Isso precisa acabar. Se nós não tivermos instituições independentes e essas instituições não oferecerem aos seus promotores, aos seus indivíduos, aqueles servidores públicos, a capacidade de pensar por cabeça própria, nós não temos mesmo um país. Não temos. Temos apenas a cúpula, que é quem manda em todos, e a cúpula que se une entre eles. Então, meus caros, vamos ficar atentos para ver o que o juiz vai fazer com esse caso. Mas a gente precisa ficar esperto, porque o Ministério Público já não mais tem autonomia. É isso aí, meu povo. Desespero bateu lá em Brasília, né? O Barbudo e sua quadrilha lá não estão vendo o resultado, não está surtindo o resultado. O que eles estão fazendo, o que estão querendo tentar agora? Qual que é o plano agora? É ganhar na roubalheira, né? Ganhar na força. Olha, se o nananã não se ganha, não está dando certo, se eles conseguirem fazer o que eles estão tentando, eles estão querendo, né? Com as redes sociais, aí vai dar certo. Porque aí não tem como ninguém questionar, né? Se eles regular, quem vai dizer que eles ganharam ou perderam? Quem vai poder falar, olha, mas isso aqui está errado? Ninguém, né? Ninguém vai poder falar nada. Ele vai dizer que ganhou e tá tudo certo, né? Ganhamos baseado em quê? Vozes da cabeça, né? É loucura, é loucura. O cara viu que não vai ganhar, ele vai tentar uma arma diferente aí para ganhar, né? Igual o Podre ganhou. Sem o maior medo, sem a menor, sei lá o que. Eu acredito fortemente que do jeito que tá aí. Porque lá no Podre estava muito mais difícil do que aqui. Aqui ninguém vai defender esses caras. Aqui não vai ter ali verdinho. Os verdinhos, na verdade, são covardes. Né? Os caras são covardes. A função deles aí é limpar meio fio. Infelizmente, né? Não era para ser isso. Mas os caras foram, eu não sei como, na verdade, tudo nesse mundo aqui, né? Nesse mundo aqui, tudo se compra, exceto saúde, né? Saúde e tempo, né? E até tem como comprar o tempo de um outro, tem como comprar tempo, mas não o tempo de vida, né? Mas quem tem um pouquinho mais de família, ele consegue comprar tempo. Como que compra tempo? Uma pessoa comum
Normal demora anos para comprar um carro. O cara que tem família, ele compra à vista ou sem fazer costa. Então é um meio de comprar tempo. O outro gasta muito mais tempo para pagar uma conta, enquanto quem tem vai gastar menos tempo de trabalho. Mas as únicas coisas que a gente não compra é saúde e tempo de vida. O resto desse planeta aqui, tudo é vendível, né? Tudo tem um preço. E é o que eu acho que aconteceu aí com a galera inteira lá em Brasília.